tem um relatório sobre a violência da extrema-direita nas escolas, a gente não tem como se furtar dessa leitura. Então hoje eu vou fazer um apanhado geral. Bom, primeiro fator que eu acho extremamente importante. Por que eu uso extremismo de direita, né? O extremismo, o ódio? Porque falar em só radicalização, você não opera e não entende o fenômeno por completo. E ao mesmo tempo falar também de terrorismo, também você não opera e não completa todo o fenômeno. Não se pensa em terrorismo, o terrorismo ele é executado, né? Não há pensamento terrorista, há ações terroristas. Você colocou uma bomba, você fez um atentado ou não fez. Agora, no que diz respeito ao extremismo de direita de maneira violenta, ele vem acontecendo, vem sendo uma escalada, e aí tem como a gente compreender o fenômeno. Outra coisa, o extremismo de direita é um termo que vem sendo utilizado, né, na literatura internacional, na literatura especializada no fenômeno. A extrema-direita está geralmente, né, com um pensamento deturpado, né, a defesa de uma ordem institucional baseada na força. Então a defesa de armas, a defesa de maneira intransigente da violência, a defesa do outro como inimigo, a defesa de controle, né, coercitivo sobre tudo e qualquer alteração e transformação social. Então, um conservadorismo muito radical. Por isso a gente vai usar o termo e o documento usa extremismo de direita. Bom, segunda informação, segundo ponto importante, não utilizar a expressão terrorismo apenas. Porque o terrorismo é um ato que acontece, ele é executado. Entretanto, é possível perceber essas ações e previsões e ameaças dessas ações. E outra coisa, ao utilizar o termo terrorismo, o foco é só no atentado, quando na verdade a gente tem que ter uma força-tarefa de professores, educadores, psicólogos, judiciário, poder da polícia, né, as secretarias de Estado de Segurança Pública, Ministério Público, enfim. Tem que ter toda uma força-tarefa para repreensão e para entender o processo. Então não é só o ato em si, mas tudo que gira em torno desse ato. É necessário compreender que esse processo de cooptação, né, que é de você conquistar as mentes dos jovens, se dá pela extrema-direita no uso de fóruns virtuais, espaços virtuais, seja da Deep Web ou da Dark Web, no qual são difundidos, né, muita coisa em relação ao ódio, extremismo e violência contra as pessoas. Então, o adolescente jovem, ele é contactado, né? Ele entra em contato por meio de fóruns, jogos, né? Redes sociais desses extremistas e são cooptados a fazerem, a terem comportamentos violentos. Pessoal, outro ponto importante é que esse extremismo ele se fundamenta, né, e pauta-se, né, na abnegação do outro, né, do outro como um não igual, da ideia de supremacia, baseada muito fortemente em ideologias nazi-fascistas, né, do nazismo, do fascismo, e supremacistas brancos. No caso do contexto brasileiro, é muito importante a gente pensar na situação de grupos neonazistas, de grupos fascistas, de grupos de integralistas, de grupos tais quais ocorre muito no Sul, né, o Sul é meu país, que eles reverberam um discurso de ódio contra o diferente, outra população, contra as pessoas do Norte, contra negros, contra mulheres, enfim. No caso brasileiro, é muito importante estar de olho nesses grupos neonazistas. Pessoal, o ponto importante é a violência contra as escolas. Esse é o termo correto de se utilizar. A violência da escola? Ocorre o bullying, ocorre violência de conflitos entre alunos e estudantes e professores. Ocorre briga na escola, mas a gente tem que pensar muito bem que esses ataques não é uma briga que ocorre no dia a dia ou algo que aconteceu de maneira espontânea. Por isso o termo é violência contra as escolas. É algo pensado, é algo gestado,
é algo ligado ali ao ódio, ao discurso contrário à diversidade, contrário ao pensamento plural que tem nas escolas. Pessoal, alguns números, tá? Que eu vou listar aqui, eu coloco na tela também. Dados levantados pelo Washington Post até maio de 2022, no caso dos Estados Unidos. Teve 554 vítimas ao todo, 185 mortos, 369 feridos em ataques violentos às escolas. Nos Estados Unidos, a gente teve aí nesse período 331 escolas atacadas. Em 2021 foi o ano com o maior número de eventos nos Estados Unidos, com 34 situações de violência contra as escolas. 311 mil pessoas em idade escolar nos Estados Unidos sofreram, com os reveses da violência escolar, então sofreram traumas profundos. Elas foram afetadas por tiroteios, por exposição à violência de toda a ordem. Bom, no caso brasileiro, a gente tem aí eventos de violência às escolas no Brasil. Os eventos começaram no Brasil a partir dos anos 2000. E aí houve uma escalada muito forte, muito expressiva. Antes dos anos 2000 não havia relatos nem registros de ataques. Então a gente tem que estar muito ligado porque o que acontece dos anos 2000 para cá? O surgimento da internet, o surgimento das redes sociais com muita força, de maneira muito massificada por meio dos celulares e smartphones. No Brasil houve de 2000 para cá 16 ataques, dos quais 4 aconteceram no segundo semestre de 2022. Então, os 4 últimos, foi agora, bem recente, e hoje, esse ano, a gente já tem aí 3 ataques e vários ataques acontecendo em vários estados do Brasil. 35 vítimas fatais, 72 feridos. Bom, as escolas têm que ser integradas em redes protetivas, porque muitos desses ataques são de alunos e ex-alunos que sofreram aí violência, sofreram bullying, sofreram perseguição e têm uma resposta violenta de ódio, porque eles encontram essa resposta violenta de ódio nessas redes as quais eles participam. É isso, no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre esse tema. Vamos ficar muito ligado. Tratar a violência como algo estruturante, Então ele tem que ser feito políticas públicas, tem que ter um grupo de ação, tem que ter todo um arcabouço ligado a entender o problema e depois enfrentá-lo. Valeu, um forte abraço, vamos ficando por aqui. Vamos pensando sempre, a sociedade de educação é a complexidade do real. Até mais.